Então, como sempre, né, gente, eu venho falando sobre a luz e sombra, né? E agora, se tratando de escorpião, se a gente for falar de luz e sombra, isso implica a gente olhar lá para o signo de touro também junto, né? A live aqui é escorpião, mas nesse momento que a gente vai, para a gente entender, né, essa pluralidade aí, essa relação entre esses dois signos, a gente vai trazer também algumas características de touro para entender melhor esse escorpião que nos habita aí, certo? Então, assim, ó, esse eixo, né, touro-escorpião, né, de luz e sombra, a Cláudia Lisboa explica que se chama o eixo da paixão, o eixo, desculpa, do desejo. Eu falei paixão porque pensei na Vênus, né, relacionada já a touro. Então é esse eixo do desejo, né? Então se a gente pensa na representatividade, né, desses dois signos, né, nós temos aí dois animais, né? São dois signos que são representados por dois animais. Então, touro, então aquele a gente vê aquele animal super robusto, né? Até a Cláudia Lisboa explica também que dos 12 signos do zodíaco, Gilmar, seja bem-vindo. Que bom que tu conseguiu vir. Bem feliz de te ter aqui como sempre. Então, touro é esse signo, né, que remete a esse animal lento, né, que em termos de massa é o que ocupa mais espaço, é o maior dos animais, né, em termos de tamanho, né, é o que tem mais massa. E ele vai falar, esse animal ele está associado à questão da fertilidade, né? Vênus é o planeta que rege o signo de touro, né? Então Vênus fala, o touro fala da fertilidade, da materialidade, da concretude, então desse poder, né, de realizar as coisas, de tornar as coisas palpáveis, concretas, de a gente poder tocar, né? Fala, por isso muito as pessoas que são do signo de touro, né, geralmente tem essa energia forte no mapa. Ela explica, né, a Cláudia Lisboa também, são aquelas pessoas que arregaçam as manguinhas e não tem tempo ruim pro trabalho, né? Tem essa energia empreendedora, né? A persistência, a garra, né? Então tá muito atrelado a isso, né? E por se tratar também dessa regência venusiana aí, né, de Vênus, vai falar dos prazeres, né, da vida, vai falar da beleza, do amor, de tudo que é belo, né, de tudo dessa estética também, de certa forma, né, que tem tudo que existe no mundo, né. Então, desse lugar dos prazeres e trazendo essa energia da materialização, são pessoas que têm muito essa, às vezes aí é uma impressão minha que eu tô trocando aqui, né? Às vezes a gente liga muito os taurinos e as taurinas, né, a essa questão financeira, porque a casa 2, que é a casa que está associada a touro, fala disso, né? Fala das posses, fala das finanças, fala de tudo que é concreto, de que é material na nossa vida, né? Fala desse movimento. Mas aqui também eu penso, e é como eu interpreto o que a Cláudia Lisboa traz, né, também o ensinamento dela, é a gente pensar como essas pessoas, né, que sabem o valor das coisas, e aí não é propriamente só o material de maneira isolada, né, junto tem uma sabedoria aí também da energia que se emprega para realizar as coisas, né, tem esse tato, tem esse feeling, né, para valorar as coisas, né? Então isso é um aspecto muito interessante, né, da energia que se investe para essa concretização, né, dos objetivos, né? Então queria trazer esse aspecto, né, de touro. E então, em contrapartida, do outro lado, né, nem vou falar em contrapartida, né, porque não é uma oposição, é um posto complementar. Então, por outro lado, né, o escorpião aí, pensa só, nós falamos do touro, né, esse ser aí
corpulento, né, com uma grande massa, em termos de tamanho, imenso, e aí a gente olha para o escorpião, né? Então, em termos de tamanho, fisicamente falando, ele é infinitamente menor, né, que o outro, né? Então a Cláudia Lisboa também fala, tá? Aqui nesse aspecto de luz e sombra eu vou estar sempre trazendo a Cláudia Lisboa. Então, achei lindo quando ela fala, né, se touro tem a força bruta, né, por ser esse animal robusto, falar dessa força bruta, por outro lado, nós temos o escorpião, que mesmo pequeno, né, ele tem o veneno que pode matar, né, então aquele veneno é letal, né, então que é muito forte, ele tem uma força tremenda, né? Então esse paralelo que ela traz eu acho uma forma muito bonita de tornar bem visível pra gente, né? Já um pouquinho, antecipando um pouquinho dessas naturezas, né? De touro e escorpião, né? Então o escorpião nesse sentido, né? Ele vai ter, ela explica também, né? Que na antiguidade, né? Essa questão do escorpião, do veneno do escorpião, está muito ligada à cura, né? As medicinas, a cura, porque o mesmo veneno que mata é aquele que também pode salvar, né? E isso tem tudo a ver com o modo de atuação aí escorpiano no mundo, né? Isso é bem interessante. A gente já vai entrar nessas características, né? E aí, outro aspecto, se touro fala desse mundo material, fala dessa concretização, né, dessa materialização das coisas, né? Por outro lado, o escorpião vai falar dessa desmatéria, né, da desmaterialização, ou seja, né, as coisas elas são preservadas, elas são mantidas, mas até o momento que elas findam, elas acabam e tudo tem fim, né? Nada é eterno no mundo. Nós precisamos lidar recorrentemente, né, de modo contínuo em vários aspectos da nossa vida com o fim, né? Lidar com o fim das coisas. Então a Cláudia Lisboa explica, né? Falar do fim das coisas, da finitude, né, é estar de frente para escorpião, né? Então essa necessidade de ressignificar, né, de viver isso, viver os lutos, né, para que a gente possa abrir espaço para o novo, né, para que a gente possa a partir disso se regenerar, se transmutar, né. Então já avançando um pouquinho aí nas características que a gente vai voltar nelas, né, trazendo para outros exemplos assim. Mas é bem essa pegada, né, do fim das coisas. Maria, seja bem-vinda. Então, essa questão da morte e da transmutação da matéria vem para fazer esse elo, né? Essa ligação com o touro, que fala do material, né? Então, a gente vai ter aí esses dois polos nos apontando caminhos para o nosso equilíbrio, né? Então, fica um pouco aquela moral, a moral da história, né? Então, touro, a energia taurina, né? Que a gente pode ter na gente, se a gente não atrela, né? A gente não liga, não dialoga com o escorpião, né? Que também nos habita ou pode nos habitar, né? Fica aquela situação muitas vezes de pessoas, ou quando a gente, né? Se torna dependente de tudo aquilo que a gente tem, daquilo que a gente possui, e a gente não se responsabilizar por isso, né? Então a gente fica sempre dependente, numa relação de dependência, né? E claro, aí isso pode estar ligado a coisas físicas, coisas materiais ou não, a meu ver, né? Mas é essa relação de dependência, né? E o escorpião sem o touro, né? De alguma maneira, pode também ser aquele déspota, né? Um ser ditatorial, né? Uma pessoa ditatorial que impõe, né, a sua vontade independente, muitas vezes sem nem pensar na concretude, no quanto isso é viável, né? Quer ir pronto,
né? Então, a gente precisa equilibrar essas duas energias, né? E aí vão me sinalizando aí como é que vocês se percebem independente, tá, gente? Como eu falei do sol de você ser em escorpião. Mas à medida que eu for falando, vão me dizendo aí se vocês percebem algum sentido nisso, se tá ressoando, se estão se identificando, porque é bem legal a gente poder conversar sobre tudo isso, né? E aí eu peguei um trechinho da fala da Cláudia Lisboa, porque eu achei fantástico, isso tem tudo a ver com muito do que eu percebo em mim também em alguns momentos, e depois eu vou trazer sobre isso, mas é autoexplicativo, é um trechinho da fala dela que ela diz que aprendeu com a mestra dela, que imagino, pelo que ela falou, é a Emma Cossé de Macheville, que é a grande fundadora, né, assim, dessa filosofia linda de luz e sombra, né? E aí eu achei super legal de trazer porque fala muito sobre essa energia escorpiana, né? Então diz o seguinte, ó. Quando alguém vai falar dos escorpianos e das escorpianas, né? Então diz assim, ó. Não me fale mal dos escorpiões. Se algum deles te fere, seja consciente de que ele quer despertar em você uma coisa que você não viu ou não queria ver. Agradece a ele como se agradece a um cirurgião que te corta, que te fere, mas te salva a vida. E aí, lembrando o touro, né, fazendo link com o touro, né, já inventaram anestesia, né, a sangue frio é sacanagem, né, então é um pouco essa ideia, né, então dessa energia potente de cura, né, de uma sabedoria imensa que Escorpião traz, mas que a depender de como essas energias também taurinas estão sendo resgatadas aí, isso pode nos dizer se a gente está mais à luz ou mais à sombra do Escorpião, né? Dessa potência, de ver isso realmente como uma qualidade, porque a gente pode usar, né, as nossas qualidades a serviço de uma energia que também está em desequilíbrio dentro de nós, né? Então, eu achei bem legal de trazer esse exemplo, essa fala, porque eu acho ela, como eu disse, super autoexplicativa e muito potente.